Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente pertinente, que é como lidar com a tristeza, que é um sentimento humano normal, convencional, e ele está totalmente ligado a diversos contextos ou situações da nossa vida, se tornando uma das formas que a gente tem de reagir perante a vida, perante a realidade. Mas que se a gente não cuidar, se a gente não se organizar, pode trazer inúmeros problemas e até se tornar uma coisa mais grave. Meu nome é Carlos Cordeiro, eu sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e esse é o canal Laboratório de Emoções, onde a gente faz análise de temas relacionados à saúde mental e bem-estar para fazer com que você possa ter melhorias muito importantes na sua vida. Por isso eu peço que você já se inscreva no canal, ative todas as notificações para garantir que você vai ter acesso a todo e qualquer conteúdo que a gente colocar aqui. Eu digo que não há uma tristeza, mas várias tristezas. O que eu quero dizer com isso? Cada pessoa, mesmo que sentindo o mesmo sentimento, pode lidar com isso e ter formas de reagir perante a isso muito diferentes entre si. E mesmo que a situação ou contexto onde a tristeza emergiu seja possivelmente parecido ou até idêntico. O que eu quero dizer com isso? A gente pode ter duas pessoas que perderam entes queridos, mas cada uma reagir e lidar de uma forma totalmente diferente com isso. Uma pode se isolar socialmente, perder o interesse nas atividades de forma temporária, ter dificuldade para dormir, e outra pessoa já pode estar triste, só que comer muito mais, dormir muito mais. Então cada um tem uma forma específica de lidar com a sua tristeza. Mas geralmente a gente fica com o humor rebaixado, pode haver um misto de pensamentos tristes e pensamentos ansiosos, pode haver um estado de preocupação, pode haver perda no interesse em atividades que geralmente traziam interesse. E é lógico que a gente tem que separar tristeza normal de tristeza patológica. Se sentir muito triste pode ser extremamente normal quando a gente passa por alguma situação muito delicada de vida, por uma tragédia, por um problema de difícil resolução, principalmente se a gente não estava esperando aquilo. Mas essa tristeza passa a ser patológica quando a gente percebe um conjunto de critérios e a gente percebe uma duração prolongada que às vezes vão estar ligadas até a um diagnóstico, como o transtorno depressivo maior, que a gente chama de depressão. Então a gente precisa estar ligado. Tristeza é normal até que deixe de ser. Inclusive, depressão não envolve só tristeza. Uma pessoa, ela nem precisa estar triste para ser diagnosticada com depressão. O humor dela nem precisa estar rebaixado. Mas esse é papo para outro vídeo, tá? Mas enfim, e como que a gente lida com a tristeza de uma forma eficiente? Primeiro é aceitando e abraçando essa tristeza. Muita gente sofre por estar sofrendo. Então às vezes eu tô triste por alguma coisa e eu tendo a fazer um julgamento sobre mim mesmo que acaba me definindo como fraco, como incapaz, por estar me sentindo triste. Então eu tô cheio de regra social, de atitude, de suposição em relação a estar triste que vão me atrapalhar e que ao perceber que estou triste vão me fazer ficar pior ainda. Então primeiro a gente remove esse julgamento sobre estar triste, entende que isso é normal, esperado em algumas situações e aceita isso. Estar triste não me faz melhor ou pior que ninguém. É um sentimento normal e humano. Feito isso, eu preciso entender o que está causando a tristeza. Como eu estou construindo a tristeza. Porque ela, apesar de ser um sentimento, está ligada a uma forma de perceber as coisas. E ela tem seu componente universal. Ela é esperada em algumas situações. Mas ela tem fatores específicos também. Então, por exemplo, você está triste porque terminou um relacionamento. Tem um fator e um componente universal. Espera-se que a maioria das pessoas vai ficar triste após terminar um relacionamento. Mas pode conter um fator específico. Você pode estar ao mesmo tempo pensando que aquela era a única pessoa que ia te fazer feliz, que tua vida acabou, que não tem mais nada que vale a pena ser vivido, que você nunca vai encontrar outra pessoa. Aí tem um fator específico, que pode estar ligado às suas crenças de desvalor, à sua baixa autoestima e à sua desesperança. E para isso a gente tem que aprender a desafiar esses pensamentos. Às vezes é muito difícil fazer isso sozinho. Então é importante ter, nesse momento, a liberdade de conseguir procurar alguém para buscar apoio emocional. Falar sobre o que você está sentindo, falar sobre a sua tristeza. E não se isolar como muita gente faz e guardar para si mesmo. Ou até entrar em atividades abusivas e tóxicas para si mesmo, como se afundar em droga, bebida alcoólica, em briga, utilizando isso como um fator de mediação para a tristeza, para processar a tristeza. Isso não vai ajudar ninguém a processar nada e inclusive vai trazer outros problemas. Então busque ajuda e principalmente convide essa pessoa para te ajudar a desafiar a sua visão sobre aquilo que está acontecendo. Será que de fato a tua vida acabou porque esse relacionamento terminou? Se você teve as características necessárias para encontrar essa pessoa, essas características não vão continuar com você e elas não podem te ajudar a conseguir encontrar uma outra pessoa até melhor do que essa que acabou de sair da sua vida. Ou melhor ainda, você pode desenvolver características, com ajuda ou sem ajuda,
para te tornar uma pessoa melhor e encontrar uma pessoa melhor ainda, para reparar os erros que você cometeu, para não se sentir tão dependente emocionalmente de alguém, e a sua vida pode ser melhor ainda, com ou sem alguém. Muitas das coisas que a gente põe na cabeça podem fazer sentido na hora do sofrimento, mas elas não são necessariamente uma verdade, então precisa aprender a desafiar a tristeza. E um terceiro ponto e não menos importante é, não busque sentimentos extremamente opostos quando você tá triste. Tem muita gente que ao se perceber triste, quer fazer várias coisas para ficar extremamente feliz, extremamente radiante, para fazer a tristeza passar. Isso não é totalmente inútil, mas pode ser perigoso a partir do momento que você sempre utiliza isso na tentativa de ignorar a tristeza, de ignorar o problema. É como se você buscasse formas superficiais de resolver, que vão colocar um pano quente em cima, que vão pôr um band-aid em cima, mas que não vão efetivamente te ajudar a lidar com isso. Então respeite seu tempo de tristeza. Entenda que você vai precisar das duas coisas. Você vai precisar de um tempo para sentir a tristeza, para lidar com ela, para processá-la, e no tempo certo você também vai precisar de uma ativação de comportamento. Buscar atividades que possam sim te deixar feliz, desde que elas sejam equilibradas, né? E que realmente te façam bem. E sempre se lembre, quando a gente está triste, a gente deve evitar acreditar totalmente no que a gente está pensando. Seja sobre a vida, seja sobre nós. Os pensamentos são automáticos e geralmente estão ligados a coisas que você acredita sobre você, que você não construiu sozinho, que você não passou a acreditar sozinho e que geralmente não definem a realidade como ela verdadeiramente é. Então às vezes você pensa que é incapaz, mas não é de fato. Mas esse sentimento de tristeza é tão forte que ele te faz acreditar que você é. Então sempre tenha essa pulga atrás da orelha, sabe? Principalmente no momento de tristeza e principalmente com pensamentos negativos. E pra gente finalizar esse tema hoje, lembre-se que se essa tristeza tiver uma duração muito prolongada, se ela afetar demais a sua vida, se ela causar um prejuízo significativo, te impedir de lidar com as coisas da sua vida, de trabalhar, de se relacionar, vai ser necessário buscar ajuda. Isso é normal até que deixe de ser, até que comece a atrapalhar a sua vida de uma forma significativa. E não tem mal nenhum em precisar de ajuda e em buscar ajuda nesse momento. E essa foi a análise de hoje. Deixe teu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada e até a próxima análise aqui no Laboratório de Emoções.